Boa tarde, Globo Esporte no ar. A gente começa falando do Cruzeiro, que tem vivido dias agitados. O clube explicou ontem as denúncias de irregularidades apresentadas no domingo passado pelo Fantástico. A polícia investiga o Cruzeiro por indícios de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Numa entrevista aos jornalistas, a diretoria do clube negou todas as acusações. No centro das atenções, um clube e muitas suspeitas. Elas foram mostradas no Fantástico do último domingo. Os repórteres Gabriela Moreira e Rodrigo Capello tiveram acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. A Polícia Civil está investigando o clube. Estamos apurando a possibilidade de prática dos crimes de falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Cruzeiro só se pronunciou por escrito. Só depois da exibição da reportagem pelo Fantástico e de toda a repercussão, o clube convocou uma entrevista coletiva. Os dirigentes ficaram 1h10 diante das câmeras para responder a suspeitas como esta, revelada em contratos aos quais o Fantástico teve acesso. Em março do ano passado, o Cruzeiro pegou um empréstimo de R$2 milhões com o empresário Cristiano Richard. Um mês depois, o clube declarou que não poderia pagar a dívida. Para quitá-la, ofereceu partes dos direitos econômicos de 10 jogadores, entre eles o zagueiro Murilo e o atacante Raniel, o que é ilegal. Desde 2015, a FIFA proíbe que empresários sejam donos de direitos econômicos de jogadores. Apenas clubes e os próprios atletas podem ser. E mais, Cristiano Richard não é empresário credenciado pela CBF. O clube poderia ser punido. Itair Machado, vice-presidente executivo de futebol, negou as irregularidades e apresentou duas justificativas. A primeira, de que as partes dos direitos econômicos não teriam sido dadas, mas apenas colocadas como garantia do empréstimo. Neste caso, elas apenas seriam usadas para quitar a dívida caso os pagamentos não fossem feitos no prazo. O Cruzeiro, em momento algum, deu de menor, vendeu de menor, mas ele entrou numa cesta de garantia para o empréstimo. Em nota, o empresário Cristiano Richard deu uma explicação parecida. Disse que não houve intenção de criar relação de parceria em direitos econômicos de jogadores, mas apenas inserir cláusulas que garantiriam o recebimento do empréstimo. Mas no contrato entre Cruzeiro e Cristiano Richard, registrado em cartório, os termos usados são dação e quitação do empréstimo, não garantia. O segundo argumento usado pelo clube seria um contrato mais recente. Um termo de retificação sobre o contrato mútuo, que a reportagem não teria encontrado. Por ele, as condições dos contratos anteriores foram alteradas para desfazer a entrega dos direitos econômicos dos jogadores. Só que este novo contrato foi assinado ontem, um dia depois da reportagem ser exibida pelo Fantástico. E o documento tem um erro. Na cláusula em que o Cruzeiro afirma ter pago R$200 mil a Cristiano Richard, no dia 14 de fevereiro deste ano, a quantia que aparece entre parênteses, por extenso, é de R$600 mil. Diante disso tudo, o Cruzeiro resolveu chamar o empresário e fazer com ele uma repactuação para que acabasse o disse-me-disse. O Cruzeiro fez um novo contrato com o empresário e o Cruzeiro repactuou em 8 parcelas de 190 e poucos mil reais. No contrato antigo, um nome chamou a atenção. O de Estevão, uma joia das categorias de base do Cruzeiro. O Cruzeiro nega, mas o contrato mostrado pelo Fantástico é claro. 20% dos direitos econômicos do jovem de 12 anos também foram repassados no pagamento do empréstimo. Negociar o trabalho de menores de idade é crime, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Pelé. Quando o Cruzeiro coloca 20% desse atleta como garantia de um empréstimo ou de um valor devido, o Cruzeiro dá em garantia o que ele não tem.
Porque, de fato, não pode existir um contrato que gere direitos econômicos desse atleta para com o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro dá em garantia 20% daquilo que o Cruzeiro não tem. Inclusive, a gente não há ilegalidade nem em relação à Lei Pelé, nem Estatuto da Criança e do Adolescente. Ficou bem claro que o que não é permitido pela FIFA é a cessão do direito econômico, seja onerosa ou não, para terceiros. Exatamente igual ele falou, tem uma lei, a regra, etc. Porém, não houve cessão. Em nenhum momento houve cessão. Houve uma garantia. Igual o Flávio explicou bem, esse direito econômico continua no patrimônio do Cruzeiro. Ele continua lá, fulano de tal, tantos por cento. Isso aí está bem claro. Então, simplesmente é uma garantia. Isso daí, nós tivemos uma palestra na CBF, se não me engano, 2017, e isso ficou bem claro. Isso aí é permitido. O momento mais tenso da entrevista aconteceu exatamente quando Itair Machado foi questionado sobre Estevão. Tá bom, vai ter jogo do Sub-12 domingo do Cruzeiro e vai ter do Flamengo, do Palmeiras. Para quem que o Messinho e o Estevão vai jogar? Você pode me responder? Responde, por favor. Não, responde, por favor. Para quem que ele vai jogar? Se tiver... Responde, por favor. Aí vai jogar pro Cruzeiro, então ele é de quem? Ah, então obrigado, tá respondido. Em vários momentos da entrevista, a crise financeira do clube foi lembrada. Do jeito que nós estamos, é muito difícil. No ano passado, o primeiro da gestão de Wagner Pires de Sá, as dívidas saltaram de 384 milhões para 520 milhões de reais. Aumento de 136 milhões de reais. Os atuais dirigentes culpam a gestão anterior. 17 milhões de juro da dívida do passado. 50 milhões de salário atrasado, que é de dezembro para trás. Então não foi ele. Os juros da dívida passada não é nossa gestão. 23 milhões que foi nosso. As dívidas só não são maiores porque a atual gestão decidiu contabilizar no balanço de 2018 a venda do uruguaio Arrascaeta para o Flamengo, que só foi feita em 2019. Nós tivemos uma proposta dessa que eu falei, firme, tá? Em dezembro, com valor, tá certo? Com data de pagamento e com pedido de indisponibilidade do atleta para que ele pudesse treinar. Esse argumento é contestado por um auditor fiscal na reportagem do Fantástico. Essa receita ela só pode ser registrada a partir do momento da assinatura do contrato. E há suspeitas também sobre os números apresentados pela atual diretoria do clube. E desde quando eu sentei nessa cadeira, eu tenho falado para vocês que o nosso lema é a verdade. O Fantástico mostrou que essa transparência não parece ter chegado ao Conselho Fiscal. No início do mês, os 3 membros renunciaram. Não nos foi entregue nenhum recibo, nenhum contrato durante um ano de trabalho. Não escondemos, nós mandamos os balancetes para eles. Um dos contratos mostrados pelo Fantástico tem não uma, mas 2 assinaturas de Itair Machado. No ano passado, o vice-presidente executivo de futebol ganhou 3 aumentos de salário, dados por ele mesmo. Ao todo, ele recebeu 3 milhões e 300 mil reais entre salários e premiações em 2018. Na verdade, o Itaí não assinou pelo Cruzeiro. O Itaí é da empresa. Isso aí foi um engano na matéria. Eu assinei pelo Itaí, pela minha empresa. Aí foi divulgado que eu dei aumento para mim. Ele tem um vencimento condizente com a categoria e com o profissionalismo que ele dedica ao Cruzeiro e trabalha por performance. Difícil é explicar tantos aumentos em um clube tão endividado. O Cruzeiro jamais vai falir, porque essa camisa não tem preço. O dirigente teve uma discussão com o repórter Vinícius Nicoletti, do canal Fox Sports. Não acredito, eles não são vaquinha de presente. Eles cobram. A entrevista terminou com esta fala de Itair Machado. Na infelicidade de muitos, o Cruzeiro não vai ser comigo.
o assunto é complexo, né? Você pode pegar depois o nosso Globo Esporte lá no Globoplay para poder assistir tudo de novo, para entender melhor, entrar no Globoesporte.com, porque é difícil mesmo de entender. Vamos lá para a Toca da Raposa? Hoje teve treino lá na Toca da Raposa e o Maurício Paulucci está lá. Primeiro, Maurício, para a gente continuar com esse assunto espinhoso, o que tem de novidade a respeito desse assunto que tratamos no início do nosso Globo Esporte? Boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que estão ligados no Globo Esporte. Tem novidade quente. Eu estou aqui na sala de imprensa do Cruzeiro, que ontem estava quente, cheia, por conta das explicações da diretoria. Mas hoje pela manhã, os dois últimos conselheiros fiscais do Cruzeiro, o Walter Batista e o Daniel Faria, eles renunciaram ao cargo. Só para a gente explicar direitinho, o Conselho Fiscal de um clube é responsável por monitorar as ações fiscais e financeiras da diretoria. Esses dois conselheiros que renunciaram, eles eram suplentes. Eles estavam justamente no lugar daqueles 3 conselheiros titulares que já haviam renunciado porque alegaram que a presidência e a diretoria do Cruzeiro não estava fornecendo os documentos necessários para fazer essa fiscalização, essa auditoria. Portanto, o Cruzeiro hoje não tem nenhum conselheiro fiscal. E aí o Conselho Deliberativo, que é um conselho maior, responsável por outras deliberações no clube, vai convocar uma eleição, possivelmente para a próxima terça-feira, para eleger esses conselheiros fiscais. O presidente do conselho é o Zezé Perrella, muito conhecido pelo torcedor cruzeirense, e ele convocou também uma entrevista coletiva para a tarde de hoje, para esclarecer e explicar todas estas questões. A gente viu aí na reportagem sobre a discussão do Itair Machado com o repórter Vinícius Nicoletti, do canal Fox Sport. Eu conversei há pouco com o repórter Vinícius e ele disse que o Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, fez um pedido formal de desculpas pela discussão ontem aqui na entrevista coletiva e fez um pedido também de desculpas ao canal Fox Sports, viu, Jaime? Agora me conta como é que foi essa manhã, como é que isso está repercutindo entre os jogadores, Maurício. Pois é difícil para os jogadores a crise financeira e crise dentro de campo. A gente conversou com o argentino Lucas Romero, que disse como que está repercutindo esse problema fora de campo entre os jogadores. O que a gente está preocupado é pelo que faz dentro do campo, né? Depois, as outras coisas, a diretoria também, acho que falou ontem, eles vão tentar resolver, mas os que nós temos que resolver é tentar sair o mais rápido possível da situação que o time está. Tá aí o Lucas Romero, portanto, essas notícias aqui da manhã na Toca da Raposa. Obrigado, Jaime, com você. Valeu, Maurício. Bom, gente, e esse assunto não acabou não, daqui a pouquinho a gente mostra outras explicações da diretoria do Cruzeiro, falando agora sobre o envolvimento das torcidas organizadas. E também vamos falar do Atlético. Que tal a gente fazer uma comparação do Galo nesse momento de provas que terá pela frente, hein?